Terminaram os exercícios? Muito difícil? Acho que não, né? Prefiro focar só aqui na voz. Aham. Já tá ouvindo? Não ouço aqui. Alô? Bom, gente, vamos aguardar mais 5 minutinhos para ver se entram mais pessoas, tá bom? Vamos aqui. Ai, ai, ai. É. Ok. Cinquenta e oito. Entendi aqui, dois. Aqui. Não, aqui mais. Caracas, não são os 47. Vamos esperar mais 2 minutinhos, tá? Uns 2, 3 minutinhos mais. Aí começamos já a nossa aula. Pelo que eu vi aqui. Mas este. Ok. Ainda falta bastante gente, caramba.
só tem 12 alunos aqui. E são, o que estou vendo aqui, são 47. Ok. São 47 alunos, então vamos lá. Ainda não entrou mais ninguém, mas vamos esperar só um minutinho mais, para ver se alguém entra. E se não, vamos começar. Todo mundo está me escutando bem? Bom, meninos, vamos lá. Então, vamos começar, porque realmente não está entrando mais gente, tem só 15 participantes. 15, na verdade, são 13 alunos, que eu estou com, assim, somos 15 em total. 15 não, somos 15, contando um perfil adicional que eu botei, então tem só 14 alunos, de 47 que aparecem na lista. Semana passada nós estávamos falando sobre curvas verticais, né? Sobre alinhamento vertical, também começamos a falamos um pouco sobre distância de visibilidade e também tínhamos falado que essa distância de visibilidade existem muito importante dentro do projeto geométrico, justamente porque existem vários fatores que são afetados por conta dessa distância de visibilidade, tanto no projeto vertical quanto no projeto horizontal. No projeto vertical, gente, ando um pouquinho estressada, então, por favor, se eu estou falando muito rápido, acabei de perceber que estou falando muito rápido, que normalmente quando eu estou com muita coisa na cabeça, eu termino falando extremamente rápido. Então, por favor, se estiver falando muito rápido e não estiverem entendendo o que eu estou falando, por favor, não se preocupem, só me falarem que aí eu diminuo a velocidade. Mas eu vou me policiar, tá ok? Bom, então, dentro da distância de visibilidade, nós tínhamos falado que existem vários tipos de distâncias, né? A primeira, basicamente, distância de visibilidade horizontal, de parada, né? A segunda, distância de visibilidade de parada também, digamos, que afeta também a parte de percepção-reação, percepção-reação, e também estamos falando sobre a distância de visibilidade de ultrapassagem, né? Tínhamos falado que a distância de visibilidade de parada, ela se relaciona basicamente, ou que ela está constituída basicamente por dois segmentos. Um deles é o segmento de percepção-reação, né? Que começa no primeiro momento com a percepção da existência de um obstáculo. Tínhamos falado também que termina justamente no momento em que essa pessoa decide apertar o freio, tá? E que esse é o primeiro segmento. E o segundo segmento começa quando a pessoa começa a acionar o freio até o momento em que tem parada total. Porque não se calcula a distância de visibilidade quando um motorista percebe a existência de um obstáculo e esse obstáculo e percebe que esse obstáculo representa um perigo e decide desviar, porque não é o caso mais crítico. O caso mais crítico realmente é a parada como tal. Também tínhamos falado, pessoas, o professor Luiz está entrando neste momento para dar um aviso, tá? Então, por favor, todo mundo preste atenção que ele vai dar aqui o aviso para vocês, ok?
Cadê você, Luiz? Moura. Luiz. Luiz, você está como, neste momento, como... boa noite, primeiro. Você está, neste momento, como, como host dentro da reunião. Então, já tem toda a palavra, tá bom? Luiz. Bom, parece ser que não está falando aqui. Gente, vocês continuam me escutando? Sim. Perfeito. Bom, então, entretanto, o professor Luiz, porque parece que não está, o áudio dele, não sei o que está acontecendo com o áudio dele. Quando ele falar, então aí a gente dá uma paradinha e ele dá o aviso que é necessário, né? Aqui está me escrevendo, vamos ver. Mas... Bom, ele está dizendo aqui que ele está tentando pelo celular, mas não está conseguindo. Então, vamos continuar e ele vai... Gente, mas que estranho. Ai, ai, ai. Ok, ok. Pronto. Opa, agora eu estou presente. Agora entrou. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, professora Cláudia. Muito obrigado aí por me permitir um tempinho com os nossos nobres estudantes pretensos à engenharia. Boa noite a todos. Ok, João Vitor, obrigado. Boa noite. Opa, Camila, obrigado, boa noite. Boa noite, Ricardo. Opa, deixa eu ver aqui os demais. Opa, boa noite geral aí, ó. Maiara, boa noite. Ederson. Então tá bom, pessoal. Até para não consumir o tempo de vocês aí, da professora Cláudia, agradeço aí a presença de todos aí, mas eu estou entrando aqui na reunião para vocês por um motivo especial, que dar os recados aí relacionados aí às DPs, que eu creio que é o que vocês estão meio agoniados aí, tá? Bonita camisa, parabéns, tem um ponto comigo. Camisa, Mengão aí na área, pronto. João Vitor, boa escolha. Mengão campeão, daqui a pouco está de volta. Bom, pessoal, aqui é rápido, é porque é o seguinte, qual que é a pergunta que vocês têm feito? Como que vão ser as DPs? Porque quanto às disciplinas, o que conversamos aí entre os professores é que os professores já estão passando aí ao longo do semestre, passaram e estão concluindo aí a disciplina com algumas atividades, valendo 50% da nota, mais 50% da avaliação. E mais aquelas 6 questões que foram passadas aí foram passadas ali das disciplinas online, logo nas primeiras semanas, que vai ter mais um ponto de bônus aí, tá bom? Quanto à APS, vocês vão fazer normalmente, só não vão ter aquela parte prática, só vai ter a parte teórica, responder no sistema, e isso é de grade, tá bom? Normal. Responder aquelas questões que estão lá disponíveis para vocês, responder, justificar,
Isso dentro do prazo curricular, né, porque ED e APS, realmente, para elas não teve problema de coronavírus, então só foi, no caso da APS, que teve que fazer uma pequena adequação. Então, nós vamos seguir normalmente com os prazos. As avaliações... vocês estão me ouvindo? Beleza, porque está tendo uma interrupção aí. As avaliações, as avaliações já foram passadas, então ED, APS, é o que acabei de falar para vocês. Nós temos agora as DPs. O AVA para o curso, para o pessoal que tem, eu acho que não é o caso de vocês, acho que vocês não têm AVA. No caso de disciplinas presenciais, o AVA, nesse semestre, para as turmas que tiveram, 50, o aluno responde as questões e o sistema calcula e lança nota da NP1 e NP2. Pois bem, quanto às DPs, vamos lá, DPs, tá? Daqui para frente a gente vai estar falando estritamente de DPs. As DPs de ED, eu passei para vocês os links aí para poder fazer a postagem, DP de APS também, e nos resta agora as disciplinas que são as demais disciplinas, como resistência dos materiais, então aquelas que vocês ficaram aí para trás, ficaram pendurados aí, vocês vão responder no mínimo 20 questões. As questões aí do sistema, lá do Disciplinas Online, lá onde vocês acessam lá o conteúdo online, responder as questões, no mínimo 20 questões, e o sistema vai calcular e vai lançar a nota de vocês, tá bom? NP1 e NP2. Tá? Então, essa que é a notícia. A grosso modo, é o que vocês têm mais como pendência, porque, no geral, eu pus poucos alunos, eu coloquei poucas pessoas com DP de AD, tá? AD e APS. Normalmente eu lancei as DPs e ADs das disciplinas normais. Aliás, vocês não fui eu que coloquei, foi o sistema que colocou automaticamente. Foi a partir do oitavo semestre que as DPs foi eu que coloquei, que disponibilizei para para os alunos. Mas, no caso de vocês, do sétimo semestre para baixo, todos os alunos de DP foi o sistema que lançou automaticamente, tá bom? Tá. Aí, no caso da DP de ED, colocar no link, a PS colocar no link, que eu mandei para vocês. Agora, tem algumas disciplinas, por exemplo, que eu não sei se vocês já viram. Deixa eu verificar aqui, até para falar para vocês, que não estão no sistema online. Vou ter que fazer uma prova pelo Forms, passar o conteúdo para vocês e aplicar a avaliação para vocês, tá? Deixa eu só falar quais são. Eu creio que algumas delas vocês não viram, vocês só vão ver no 10º semestre, que é, no caso, tópico de atuação profissional. Agora, engenharia civil integrada, engenharia civil interdisciplinar, tópico de atuação profissional, complemento de estradas e aeroportos e complemento de sistemas estruturais, madeira e metal, madeira e metais, vocês vão fazer uma prova passada pela gente. Nós vamos pegar com os professores o conteúdo que eles aplicaram nas disciplinas deles e depois pedir também as questões que foram aplicadas, e a gente vai aplicar uma prova por Forms. Eu ainda não solicitei dos professores as questões, porque a coisa foi assim, recebemos agora recente, então não tive tempo hábil ainda de solicitar dos professores os conteúdos e as avaliações para a gente poder aplicar, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu creio que é vocês estudarem o conteúdo que estiver disponível, responder as questões, justificar, e o sistema vai fazer a leitura e a avaliação
das 20 questões que vocês vão fazer, no mínimo 20 questões, tá bom? Não façam menos que isso. Então, é isso, pessoal. Agora, quanto às EDs, teve a pergunta, eu posso responder as questões que estão disponíveis lá nas EDs? Olha, não foi falado nada disso, então responda as questões que estão lá nos módulos, tá? Porque o que pode ser interpretado é do sistema ler ADP de AD e tratar de outra coisa distinta, vocês deixarem de ter a nota de vocês. Então, respondam dos seis, normalmente 6 módulos que estão lá. Distribua aí a quantidade de questões que vocês vão responder entre os módulos, de maneira que vocês não respondam menos que 20 questões, tá bom? Então é isso. Pessoal, pode, por gentileza, quem tiver alguma pergunta, é porque assim, aqui no meu celular eu não consigo ver o chat, mas aí quem tiver alguma pergunta pode fazer para a gente poder estar respondendo. Agora, vamos ser um pouquinho breve. Qualquer coisa, passe aí para a colega de vocês, que ela me repasse e eu respondo, tá? Para a gente não consumir tanto tempo assim, tá? Luiz. Rapidamente. Sim, quem fala? É o Lucas. Até que dia pode responder as questões da ADP? Ótimo, muito obrigado pela pergunta, Lucas. Na realidade, eu teria que falar. Isso aí é o seguinte: até 2 dias, quando terminam as avaliações, quando termina a data da NP2, que está no calendário seu, qual que é a data? Não sei, eu tenho que ver aqui, estou sem o calendário aqui agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dá uma olhada aí e vê qual que é a última data do período da NP2, por favor. A última prova da gente é dia 29, Luiz. Dia 29. Nessa semana que termina o período de NP2. Sim, então, dia 29 é a última data que vocês têm para responder as questões. Dia 29 de maio, correto? Correto. Então, olha só, vocês têm até dia 29 de maio para responder as questões, tá? Quem veio de adaptação também, quem veio de transferência, a mesma coisa. Tem até dia 29 de maio para responder as questões, as 20 questões. Então, eu digo que tem um bom desdobramento, mas também uma grande oportunidade de vocês, com um pouco mais de qualidade, estarem respondendo as questões. Tá bom? Ok, obrigado. De nada, um abraço. Mais alguma pergunta, pessoal? Aí pergunta com áudio, por favor. Ou se quiser passar para a representante me passar aqui pelo WhatsApp, pode ser também. Professor? Opa, quem fala? É o Diogo, tudo bem? Isso. Professor, eu ainda fiquei com dúvida um pouco nas EDs, de como fazer. Eu cheguei a ler o que você mandou para a Camila, aí tem que fazer a capa e tudo mais, mas aí é para pegar quantas questões ou é todas as questões que tem lá no sistema? Nesse caso, são todas as questões. As EDs são todas as questões, fazer, se tiver algum cálculo, calcular, responder, justificar, fazer tudo direitinho, conforme manda o figurino. Tudo escrito ou pode ser pelo Word e tudo mais? Copia escrito, copiado, aí escaneia e manda lá para aquele grupo. Tá bom, então. Obrigado. Nada. Boa noite. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, em não havendo, eu câmbio e desligo, desejo sucesso a todos. Eu creio que o momento inicial foi um pouco complicado, o desdobramento nosso foi grande, mas graças a Deus a gente está chegando aí, terminando o semestre, muito bem, tá bom? Isso é muito bom. Eu sei que agradeço aí a compreensão de todos, o nosso desdobramento, o de vocês está sendo grande, o nosso também não está menos, porque na realidade é uma nova forma de estar tratando um curso presencial, mas de forma remota, preservando o aspecto presencial ou até mesmo muitas das vezes dando um pouco mais de qualidade a esse presencial remoto, tá?
Agradeço, parabenizo aí pela maturidade de todos, pela compreensão, e desejo a todos vocês aí muito sucesso aí nos estudos, e vamos seguir em frente que já está dando certo, tá? Um abraço e até a próxima. Professora Cláudia, muito obrigado. Uma boa noite. Obrigada a você, Luiz. Muito obrigada mesmo. Boa noite e bom trabalho, né? Obrigado para nós. Câmbio e desligo. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, meninos. Pronto. Gente, hoje a participação também está boa mesmo. Bom, estamos falando então sobre as distâncias de visibilidade, de ultrapassagem, né? Gente, antes de tudo, aqui eu estava olhando quantos e-mails eu recebi até o momento. Eu recebi 18 e-mails, tá? Eu vou fazer isso justamente, entretanto, o Luiz estava falando, eu estava fazendo aqui já mais ou menos a conferência e vou passar o nome de todos os que já me enviaram só para ver se alguém alguém enviou e eu estou sem o e-mail, tá? Não recebi. Daiane, Dayana, Lucas, Ricardo Leal, Marcelo, Patrick, Warlon Lopes, Francisco Corado, Miguel Felipe, Jéssica Almeida, Caroline, Rogério Ramalho, Mariana Oliveira, enviou 2 vezes, sei. Caio Bruno, Senhor Júnior, Gustavo Reis e Jorge Luiz. Se alguém aqui que estiver na reunião e tenha enviado e eu não tenha mencionado aí, por favor, me manda uma mensagem. Gente, até hoje, final da noite, né? Na verdade, pode ser até amanhã, 8 horas da manhã. Tá. Então, Camila, não aparece o seu ainda. Dayana e Daiane, as duas. Falei de Daiane e de Dayana. Por favor, então, assim, eu recebi, na verdade, eu tenho recebido, a última mensagem que eu recebi foi 6h47 da noite. Então, não sei, foram esses aqui os que eu acabo de ver, não sei, de repente, Camila, verifica se você enviou, para qual e-mail você enviou, tá? Porque no correio institucional da Unip, claudia.muneton@docente.unip.br. Exatamente, esse aí. Esse e-mail, claudia.muneton@docente.unip.br. Não chegou ainda o seu, Camila, tá? Então, de qualquer jeito, vocês verificam aí para mim, por favor. Bom, vamos continuar então, que ainda temos bastante coisa para hoje, né? Primeiro, então, vamos terminar de falar de distância de visibilidade de ultrapassagem. Tínhamos falado que a distância de visibilidade de ultrapassagem está conformada por 4 segmentos, né? Um deles é o segmento onde a pessoa percebe que está com aquela vontade de ultrapassar porque o veículo da frente está mais lento e Tiago, vou silenciar você. Ok, e aí, então, a pessoa decide, é a distância que a pessoa percorre entre o momento em que percebe que quer fazer a ultrapassagem e aciona o volante e acelera para poder entrar na outra faixa. E termina justamente no momento em que ele está já começando a entrar na faixa do lado contrário, onde vem o veículo no sentido contrário, né? A segunda distância é aquela que começa justamente quando o veículo que vai fazer a ultrapassagem invade ou entra na faixa dos veículos que vêm no sentido oposto e percorre todo esse espaço dentro dessa faixa até o momento em que
volta totalmente à sua faixa original após a ultrapassagem. Terceira distância é aquela onde aquela distância livre que existe entre o veículo após a ultrapassagem, né, e o veículo que vem no sentido contrário, justamente no momento em que esse veículo entrou novamente até a sua faixa original. E a quarta distância, normalmente essa distância livre é uma distância pré-estabelecida com um máximo valor de 90 metros. Pode ser entre 30 e 90 metros. 30 não, 60. E a quarta distância, que é um valor de 1/3, a segunda distância, é a distância percorrida pelo veículo que vem no sentido contrário até o momento em que o veículo que fez a ultrapassagem volta na sua faixa original, né? Também tínhamos falado que a distância de visibilidade governa, ou, vamos dizer, condiciona os cálculos realizados, ou os cálculos que vão ser realizados para curvas verticais, especialmente quando se trata de curvas verticais convexas. Chapeuzinho, né? Gente, desculpa, mas será um pernilongo. E aí, então, nós temos que garantir sempre essa distância de visibilidade, especialmente, como eu falei, em curvas verticais, para poder fazer o nosso cálculo. Então, quando já começamos a falar de curvas verticais, vamos começar aqui a ver a nossa apresentação. Já tínhamos falado, então, o que foi isso? Ok, tínhamos falado que existem dois tipos de curvas verticais. Dois tipos de curvas verticais. As curvas verticais côncavas e curvas verticais convexas. E que elas sempre serão da mesma forma. No entanto, quando a gente fala de curvas verticais simétricas, o que eu tinha falado para vocês é que não necessariamente essas curvas vão ser simétricas com respeito à distância ao PI, desde o PC, distância desse trecho aqui. Elas são simétricas justamente porque a distância horizontal, desde o PCV até o PIV e do PIV até o PTV são exatamente as mesmas. Vejam, por exemplo, essa curva aqui. Se a gente fizer uma projeção horizontal desse trecho aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter uma distância praticamente igual, horizontalmente falando. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Caneta. Se a gente vier... Ih, caramba. Tá meio feio, mas tudo bem. Vamos ver se conseguimos. Verifica. Fazem de conta que isso aqui é o vertical, 100% vertical, embora não seja. Não esteja dentro do desenho. Essa distância aqui vai ser exatamente essa distância aqui. Então, por isso que nós vamos falar que são curvas simétricas, né? Outra coisa. Se em algum momento vocês têm só as inclinações, como a gente consegue determinar se a curva é convexa ou é côncava? Então, é o nosso primeiro cálculo, tá? Para poder começar a calcular toda a nossa curva vertical. O nosso primeiro cálculo será justamente fazer a subtração com sinal, tá? Da inclinação 2, a subtração da inclinação 2 na inclinação 1. O que quer dizer isso? Por exemplo, nesse caso aqui, nesse caso, em todos os casos. Mas vamos falar só das côncavas, como tal. Das primeiras, a tipo 1, por exemplo. Vamos falar que essa diferença se chama de J, né? Então, J, vamos falar aqui de
côncavas. Então, gente, em todas as côncavas, nós temos vários casos. Nesse primeiro caso, temos que a primeira inclinação é negativa. Então, eu sempre vou falar menos I1 menos, tá? E aqui, caramba, e agora o quê? Só um momento, eu vou tentar aqui apagar. Borracha. Menos, tá? Esse aqui, todo, aqui vamos colocar entre parênteses. E aqui, mais e 2, tá? Para o tipo 1. Já no tipo 2 e no tipo, e inclusive também aplica, não aplica, não. Já no tipo 2, então, como seria? J igual menos I1 menos, aqui, menos I2, tá? No próprio caso aqui, da tipo 3, esse aqui, tipo 2. Na tipo 3, novamente, temos aqui já a nossa inclinação 1 é positiva. Então, nós temos mais inclinação 1 menos, conservando sempre o sinal, menos a inclinação 2, que é positivo, tá? Qual é o negócio, gente? Se vocês veem aqui, em todos esses casos, uma delas é maior do que a outra. Para que sejam côncavas, qual é a condição específica? Que J dê sempre um valor menor do que, do que 0. Tá? Menor do que 0. Ou seja, um valor negativo, tá? No caso das curvas convexas, sempre esse valor será positivo, tá? Então, por exemplo, esse caso aqui seria o terceiro aqui, o 3. O que é que eu tenho? Tenho uma inclinação negativa aqui, tenho uma inclinação negativa aqui, tá? Só que se eu vejo aqui, nesse caso específico, essa inclinação é maior, então, portanto, esse valor aqui vai dar positivo. O que quer dizer isso? Quando eu tenho curvas convexas, o valor de J sempre será maior do que 0, tá? Maior do que 0, sempre será positivo, tá? O que quer dizer isso? Positivo. Fica claro até aí que eu estou querendo mostrar para vocês? Ai, gente, não tinha nem percebido que essas duas pessoas estão aqui aguardando. Bom, muito bem, gente. Vamos lá, então. Nossa, a Cláudia, ela fazia uma bagunça nesse restaurante, ela e a outra espanhola lá. Bom, desculpa aí, mas tinha que desligar o áudio do Bruno, tá? Ok, gente, vamos lá. Então, como eu já tinha falado para vocês, são vários os cálculos, né? O primeiro cálculo é justamente o cálculo da diferença entre essas duas inclinações. E aqui, como a gente vê, então, se J for menor do que 0, a curva será côncava, né? E se J for maior do que 0, a curva será convexa.
Pronto. Segundo cálculo, que é o que a gente chamaria cálculo da corda máxima. Basicamente, o que é? É definir qual é a distância entre, ou na verdade não é o segundo cálculo, esse aqui vem sendo praticamente o terceiro cálculo. A distância horizontal entre o ponto PCV, perdão, e o ponto PTV. E o ponto PTV, tá? Temos, então, também que esse valor de L vai depender de dois valores aqui, tá? Só que aí, depois eu vou mostrar como se calcula. O cálculo, para poder determinar esse valor de L, ou da distância entre esses dois pontos, PCV e PTV, a gente tem que cumprir uma pequena regra, tá? E é justamente que a gente vai garantir a distância de visibilidade e dentro dessa distância de visibilidade nós temos esse valor K, tá? O que quer dizer isso? Esse coeficiente K, ele está garantindo que a nossa curva vertical esteja cumprindo com a nossa distância de visibilidade de parada, tá? Então, com isso, nós conseguimos garantir que esse comprimento mínimo entre esses dois pontos está sendo garantido, está sendo cumprido, né? E aí depende do tipo de curva e, obviamente, da distância, de forma indireta, da distância de visibilidade de parada, tá bom? Bom, qual é o negócio? Se nós temos uma curva convexa, ou seja, se o nosso valor de J é maior do que 0, perdão, então nós temos, em curvas convexas, obviamente, você fala de um campo de visão de 1 metro com 10 centímetros de altura desde a pista ao olho do motorista, e o objetivo, ou o que a gente chamaria de obstáculo, né, seria um objeto ou, digamos, alguma coisa com altura mínima de 15 centímetros, tá? Qual é o negócio, gente? E eu falo, e aí a gente tem que repensar de novo, porque em pistas com uma velocidade alta de projeto, uma velocidade diretriz alta, muitas vezes em veículos pequenos, veículos de passeio, né? Nesses veículos de passeio, pode acontecer que um obstáculo a alta velocidade, com uma altura de 10 centímetros, como pode ser um meio-fio, muitas vezes pode gerar um perigo. Então, pode ser considerado obstáculo, tá? Por isso, em muitos lugares, quando o meio-fio é de 10 centímetros e, além disso, a velocidade de projeto é alta, devem ser colocados dispositivos de contenção longitudinal, né? Bom, vamos lá. Já no caso de curvas côncavas, então, nós utilizamos essa outra fórmula aqui, tá? Qual é a situação? Aqui é só substituição de fórmula, gente, tá? As normas aqui no Brasil limitam que a distância mínima entre PCV e PTV seja de 40 metros, né? Teoricamente, 20 metros para cá, 20 metros para cá. Ou seja, a distância de duas estacas de 20 metros. Não é recomendável, tá? Porque são curvas muito pequenininhas, então, realmente, a gente, quando tem uma curva tão pequenininha, a gente faz uma adaptação para ter menos curvas e curvas muito mais amplas, tá? Muito mais abertas. Bom, depois de ter feito esses cálculos, ou seja, primeiro, vamos voltar. Cálculo do J. Segundo,
a partir do J, né, vamos para o cálculo do K. Com o cálculo do K, seja para a curva convexa, ou seja para a curva côncava, então a gente volta e faz o cálculo do L mínimo. Com base nesse L mínimo, a gente faz um cálculo aproximado do valor da corda, né? Só que realmente o que acontece não é tão assim. O que acontece é que, com base nesse cálculo mínimo, você, como projetista, adota um valor de L mínimo. Tendo já esse valor de L mínimo, então a gente vem a calcular o valor ou a distância da ordenada máxima, que é a distância entre o ponto mais alto e o P e V, né? Nesse caso, então, você calcula com base em quê? No valor de L adotado, ok? Adotado. E no valor do J. E aqui também a gente pode levar em conta o sinal. Em alguns casos, eu, particularmente, não levo em conta. Em alguns casos, né? Por quê? Porque isso vai depender de uma coisa que eu vou mostrar para vocês, que já você leva em conta justamente quando vai fazer o cálculo manual. Já quando você tem uma planilha de cálculo, dependendo do tipo de curva, é melhor conservar o sinal do J aqui no cálculo do E. Claro até aí, gente? Claro até aí? Gente, não vejo o chat aqui. Ok, descartar. Gente, desculpa aí, mas estou só procurando aqui, porque perdi o chat, então não estou conseguindo ver aqui as mensagens que vocês estão mandando, mas agora já estou. Bom. Pronto. Calculado esse valor terminado ou feito o cálculo dessa ordenada máxima, tá? Feito o cálculo, a gente vai determinar a equação, tá? A equação da parábola. Lembrando que a equação da parábola de segundo grau que nós utilizamos aqui é y igual a z, tá? Igual a z vezes x ao quadrado, né? Então, nesse caso, com base nisso, a gente determina a equação. Sendo que... Gente, por favor, vamos... Tem alguém? Bruno? Pronto, fechei. Levando em conta que o valor dessa constante dentro da parábola, que é a constante z, que a gente chama, corresponde a esse pedacinho aqui, ou seja, 4 vezes o valor da ordenada máxima, tá? Vezes, não, dividido por L adotado ao quadrado, vezes a distância horizontal ao quadrado, e essa distância horizontal, que é x, é a distância entre o PCV e a estaca que eu estou avaliando, ok? Vamos lá. E, finalmente, se coloca ou se calcula a distância do ponto mais alto ou ponto mais baixo até o PCV, tá? Basicamente é isso. Com base em quê? Aqui você coloca a inclinação em valor absoluto, tá? Em módulo. E a mesma coisa aqui com o J. Você coloca todos esses valores em módulo, tá? E aqui o L que aparece é o L que nós adotamos, tá bom? Finalizando isso, então, você constrói uma ordem de serviço que corresponde a uma tabela onde eu já incluo as cotas e ordenadas de todos os pontos dentro da minha curva, ok? Essa parte aqui de sistemas eu já tinha explicado para vocês. Então, eu vou falar rapidamente, né?
E vou direto já para a outra apresentação, que eu tenho basicamente em torno de 40 minutos para mostrar pelo menos um dos dois exemplos que eu tenho preparado. Tá bom? Então, lembrando que quando nós falamos de curvas verticais, nós temos sempre sistemas oblíquos de eixos, tá? Um sistema coordenado oblíquo, que pode ser único ou pode ser duplo. O mais utilizado de forma real é o único, que consiste basicamente em um sistema onde tem um eixo oblíquo que vai ser basicamente o que a gente chamaria da tangente, a prolongação da tangente desde o ponto PCV, e consiste também num eixo Y, tá? Que é horizontal, que sai exatamente do ponto PCV, perdão. Já o sistema duplo, ele consiste num sistema, dois sistemas oblíquos, ou seja, dois sistemas coordenados oblíquos, referenciados em que pontos? Referenciados no PCV e no PTV, ok? Então, eu vou ter eixo X, eixo Y, e vou ter um eixo X, que poderíamos chamar eixo X2, eixo X linha, enfim, mesma coisa com o eixo Y. Eixo Y2, Y linha, enfim. E nesse caso, quando a gente tem o sistema único, então todos os pontos dentro da curva são referenciados a esse sistema de eixos que está junto do PCV. Já no sistema duplo, metade desde o PTV até o PIV e metade desde o PCV até o PIV, tá? E aí, a única coisa é que depois tem que ser ajustado, inclusive dentro da tabela, tem que ser ajustada e colocar todas essas distâncias de forma coerente no sentido do projeto, tá? E é mais ou menos isso, que já, esse aqui vocês também já tinham visto. Então, inicialmente, uma curva vertical, ela se compõe de várias partes, além dessas que estamos mostrando aqui. Só que as principais são essas duas essas que estamos mostrando aqui. Temos os pontos principais, que seria o ponto PCV, ponto PTV, ponto PIV, né? E, óbvio, o nosso eixo da curva, né? Onde vão as cotas reais. Ou seja, quando eu falo de cotas reais, é por onde o veículo vai. Justo por cima dessa linha é por onde está indo o meu veículo na vida real, digamos. Já o eixo X é a prolongação dessa linha aqui completa, quando é o caso de eixo único, um sistema único de eixos, né? Já se fosse um sistema duplo de eixos, esse eixo X aqui terminava nesse ponto e o eixo Y termina, e o eixo X2, perdão, terminaria nesse ponto. E eu referenciaria daqui para cá com respeito a esse eixo e daqui para cá com respeito a esse outro eixo aqui. Bom, resumindo tudo que a gente fez lá, ele vai servir para o quê? Para você começar a calcular as cotas das estacas que estarão dentro dessa curva aqui, entre o ponto PCV e o ponto PTV. O que quer dizer isso? Quando eu vou colocar as estacas reais, eu meço sempre distâncias horizontais nesse sentido aqui, ou seja, o eixo X é oblíquo, mas as distâncias são horizontais, tá? Então, por exemplo, aqui, essa curva, eu tentei fazer de uma forma mais lógica possível, que dê para entender melhor. Então, vocês aqui vão ter os pontos reais, as estacas reais, e aqui, nesses pontos verdinhos, incluindo esses dois, estarão as cotas reais desses pontos, né? Mas, para eu poder
fazer ou chegar até esses pontos aqui, eu tenho que fazer outra série de cálculos, né? Quais são esses cálculos? A primeira coisa, eu calculo as cotas de todos esses pontos aqui, só que na projeção dela sobre o eixo X, tá? Por quê? Porque aqui eu venho um trecho, digamos, reto, tá? Reto, não quer dizer que seja, digamos, reto, mas inclinado. E aqui, como eu calculo a cota? Aqui é facinho, é muito fácil de calcular as cotas. Por quê? Porque eu venho aqui, tenho a distância X, tenho essa inclinação aqui. Ah, faltou colocar as inclinações, gente. Desculpa, eu vou corrigir isso. Então, eu vou colocar só aqui para não perder. E 1, e aqui, e 2, tá? Então, qual é a situação, gente? Quando eu tenho essa distância aqui, e tenho a inclinação dessa linha, eu consigo. Alguém está sem poder entrar na aula? Alguém avisou que eu recebi uma mensagem, mas não sei. Enfim, qual é a situação então? Como eu calculo essa cota desse ponto 1 aqui, dessa estaca 1? Então, lembre, o que é uma inclinação? Uma inclinação é a tangente de um ângulo, né? Não é? E o que é a tangente? É cateto oposto dividido cateto adjacente. Então, vamos dizer que esse cateto oposto vai ser chamado de Y1, nesse caso específico. E a gente vai ter... Eita, vamos ver se eu consigo melhorar isso aqui. Borracha e apaguemos esse aqui. E aí, eu consigo fazer o cálculo nesse triângulo aqui. O que quer dizer isso? Qual é a inclinação aqui? Vamos dizer, um exemplo qualquer. A inclinação aqui é 2%. Tá? Que é igual a I1, né? Igual a I1. Então, como já sabemos que I1 é 2% e que tangente é igual a X, a Y dividido X, e sabemos que nesse caso aqui, X1 é igual a 20 metros, então eu tenho que Y1 dividido 20, tá? É igual a 2%, tá? Então, Y1 é igual a 2%, ou seja, em número, quanto dá 2%? Esse 2% é 0,02, aqui supondo que isso aqui é 2%, né? Vezes 20, né? Basicamente é isso. Quanto dá isso aí? Dá 40 centímetros, se não me engano. Deixa eu ver. 0,02 vezes 20. 40 centímetros. O que quer dizer isso? Daqui tá? Metros. Daqui para cá, a diferença de alturas é 40 centímetros, né? Se eu fizer exatamente o mesmo cálculo, só que nesse triângulo aqui, quanto eu estou subindo? Exatamente o mesmo valor, Y1. Por quê? Tá? Por quê? Porque, vejam, a mesma distância, só que eu estou trabalhando com 40 metros, tá? Então, se a inclinação é a mesma e eu trabalho com o dobro da distância, então eu subo quanto? Mais 40 centímetros. Mesma coisa aqui, tá? Eita, esse sim ficou horroroso.
40. Então, isso aqui também termina sendo Y1, Y1, Y1 e Y1, tá? Y1. Então, essas coordenadas aí, essas cotas teóricas, em cima desse eixo coordenado Y, são extremamente fáceis de calcular. Vamos supor que a cota desse ponto aqui, a cota do PCV é 122,41 metros, 41. Como eu estou subindo de 40 em 40 centímetros, então, quanto é a cota desse ponto 1, desse ponto 2, desse ponto 3, 4, 5 e 6? Então, a cota do ponto 1 é igual a 122,41 mais 4, ou seja, 122,81. 2.2, 123,21. De 3, 123, perdão, vírgula 61. De 4, 124,01. De 5, e aí por diante a gente vai subindo, 124,41. E de 6, 124,81. Deu para entender, gente? Deu? Por favor, no chat. Ou, se quiserem habilitar o áudio, também não tem problema. Para mim, inclusive, é mais agradável porque eu consigo interatuar mais com vocês. Então, gente, ficou claro? Ok, vamos lá. Então, basicamente, é a primeira coisa que a gente faz. Determina essas cotas nesses pontos. Isso para poder construir a tabela que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Determinando esses pontos, então, aí sim, vamos utilizar, tá? Vamos utilizar a equação da parábola. Não, descartar. Ok. Que vai ser, que vou apresentar agora, mas em essa outra apresentação aqui. Pronto. Resumindo, todo o que a gente falou até agora, né? É basicamente isso aqui. Sequência de cálculo para uma curva vertical. Primeiro, que eu tinha falado, gente, essa aqui é a receitinha do bolo. Vocês não precisam de mais nada. Isso aqui vocês já têm pronto. É a receitinha do bolo. J, ou igual em alguns casos a delta I, ou em alguns casos, inclusive, chamam de A, é a diferença das duas inclinações, né? Calculo esse J conservando sempre o sinal. Calculo também a mínima distância entre PCV e PTV, tá? Com base nisso. Só que para poder calcular isso aqui, que realmente eu passo 3, tem que estar, basicamente são invertidos. Calculo o coeficiente K, que é o que vai garantir que a minha distância de visibilidade vai ser garantida. Falha redundância. Então, se J deu positivo, a minha curva é convexa e utilizo essa fórmula aqui, tá? Se a minha curva é côncava, ou seja, que meu J deu negativo, tá? Eu calculo o valor de K, que vai ser utilizado para determinar o valor de L mínimo,
com base nessa fórmula aqui. Tendo esse valor mínimo, né? Tendo esse valor mínimo de L, eu adoto um valor de L ou calcularia L aqui com base no raio, tá? Em alguns casos, a gente dá o raio, em alguns casos, a gente não dá o raio, né? Bom, terminando isso, então já adotando um novo valor de L, a gente verifica que o raio da parábola seja maior do que 600 metros, né? E aqui a gente pode utilizar o J em módulo, tá? Posteriormente, vamos a começar a fazer o cálculo da equação, e isso aqui não é equação de Z. Desculpa, gente, eu vou colocar de uma vez. Do coeficiente Z. Prefiro fazer agora, porque depois eu esqueço. Então, a gente faz esse cálculo do coeficiente Z mediante essa fórmula aqui, levando em conta que esse valor de E, ou seja, o valor da ordenada máxima, é calculado com essa fórmula, onde L é o valor adotado e J é esse primeiro cálculo, que é a diferença entre as duas inclinações. E aqui quando tenho uma planilha de cálculo no Excel, eu prefiro utilizar ele com sinal, tá? Eu prefiro. Bom, tendo já os cálculos do coeficiente Z, depois de ter calculado a ordenada máxima, então eu determino a equação da minha parábola e também determino a distância do ponto mais baixo, mais alto, até o PCV, tá? E, finalmente, construo a minha tabela, tá? Ou a nota que a gente chama de nota de serviço. Então, para poder construir a nota de serviço, então, eu gosto de colocar, nem sempre é a mesma tabela, mas normalmente as tabelas têm os mesmos valores, só que com nomes diferentes, tá? Então, eu coloco o número da estaca, gosto de colocar todas as estacas de todos os trechos, né? Incluindo as estacas dentro do trecho vertical. Gosto de identificar os pontos dentro da curva, né? Então, PCV, estaca 1, ponto PCV, ponto PIV e ponto PTV. Normalmente são os que eu coloco. E daí as distâncias de todas as estacas em metros a cada ponto. Só que não é só os 3 que eu coloco aqui, senão a todos os pontos. Vou colocar, inclusive, melhor dentro aos pontos, na verdade. Prefiro fazer isso aqui, porque senão depois eu esqueço da curva. Então, aí, o que a gente faz? Determina essa distância. Quais são essas distâncias? Vejam o que eu estou mostrando aqui. A distância X, ou seja, aquela distância de 20, 40, 60, 80, 100 e assim por diante, até terminar ou até atingir a distância L adotada, tá? E, obviamente, com isso, já, como eu mostrei para vocês, a gente também faz o cálculo das cotas de todos os pontos dentro da curva em cima do eixo X. De onde até onde você faz esses cálculos? Óbvio. Os pontos fora da curva, eles vão ser praticamente, antes do PTV, vão ser praticamente os mesmos pontos ou estacas as cotas das estacas que a gente tem aqui, né? E os pontos dentro da curva, em cima do eixo X, são justamente aqueles que eu mostrei que você calcula com tangente, que é a inclinação, e a distância horizontal até o PCV, mediante esses triangulinhos. Então, é exatamente isso que a gente coloca aqui. E aqui, a gente faz o cálculo do valor Y, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês verem melhor no gráfico, mediante a equação, ou seja, eu tenho o valor de Z e a distância X, que seria justamente essa distância aqui, tá? Porque eu coloco mais ou menos Y.
valor, cota no eixo. Na verdade, na cota real é justamente esse aqui, cota no eixo. Aqui tem um erro. Eu vou corrigir isso aqui para que vocês consigam me entender. Cota, aqui é mais ou menos o valor calculado na equação. Tá? O valor calculado pela equação, tá? E aqui seria a cota real, que seria justamente aqui. Vamos lá. Temos as distâncias horizontais, tá? Que seriam essas que a gente está mostrando aqui, tá? Distâncias horizontais, tá? Seriam essas aqui. Cota no eixo X. Seriam justamente as cotas que eu mostrei para vocês aqui, né? Pronto. O que é que vem agora? O cálculo do Y. Então, a gente tem aqui todos esses Y calculados, né? Então, a gente calcula mediante essa equação aqui, com essa distância aqui, o valor de Y1, Y2, Y3, tal, até o final. E a cota real é a cota desse ponto, tá? Menos esse Y aqui, tá? Então, a minha cota real é isso aqui menos isso aqui. No caso de curvas convexas. No caso de curvas côncavas, qual é o negócio? Como eu venho diminuindo, então seria a cota desse ponto aqui mais o valor de Y, tá? Entendido até aí? Gente, conseguiram entender? Por favor. Alguém que me confirme se conseguiram entender ou se tem alguma dúvida, por favor. Esse é o momento para vocês resolver a dúvida. Vamos lá. Então, o exemplo diz o seguinte. Calcular as altitudes de uma porção de grade, basicamente, de uma porção, uma curva, sabendo que o primeiro trecho tem uma inclinação constante de 3%. Pronto, 3%. Então, temos aqui um primeiro trecho eita, ao contrário, menos 3%. Borracho. Por favor, desliga o áudio ou fica calmo. Ok, então, primeiro trecho, menos 3%, tá? Que tem como referência inicial, ou seja, que começa na estaca 5, 4, 1. E termina na estaca 5, 4, 8, né? E cuja cota inicial, ou seja, a cota desse ponto aqui é 367,28, tá? O que quer dizer isso? Maravilha. Esse aí, eu tenho um ponto inicial e eu tenho uma cota inicial. Então, e eu tenho o quê? Tenho aqui uma inclinação de menos 3%, tá? Já tenho como calcular as cotas de todas as estacas aqui, nesse trecho, tá? Qual é o negócio? O segundo trecho tem uma inclinação constante de 4%. Vamos exagerar um pouco. 4%. E termina na estaca 555 e começa na estaca 548. Então, começa no PIV e termina na estaca 555, tá? Para o cálculo da curva vertical de concordância entre os dois eixos, deve-se considerar um sistema único de eixos. O que quer dizer isso? Que então eu vou prolongar o meu eixo desde o PCV, que fica em algum lugar aqui, qualquer, tá?
Até onde? Até onde eu vou prolongar? Até onde eu consiga colocar a prolongação, as projeções dos pontos. Até onde? Até o PTV. Ok? E, óbvio, eles já me passaram aqui uma distância de visibilidade mínima de 75 metros, tá? Ou uma coisa, com as curvas verticais, quando eu começo a calcular uma curva vertical, eu falei para vocês que uma das grandes vantagens das curvas verticais é que eu consigo obrigar que essas curvas verticais sejam curvas simétricas, ou seja, que a distância horizontal entre o PCV, vamos fazer de conta que é horizontal, né? Na verdade, não é assim, não. Que a distância horizontal de o PCV até o PIV, façam de conta que dá, é igual à distância horizontal entre o PTV e o PIV, tá? Consigo fazer isso. Só que aqui eles estão dizendo, ou indicando que deve ser obrigado que os pontos principais estejam em estacas inteiras. O que quer dizer isso? Que o PCV e o PTV vão ser curvas, vão estar em estacas múltiplas de 20, independentemente, tá? Como eu falo, em alguns casos eu consigo obrigar a que seja isso aqui igual a isso aqui. Em outros casos eu não preciso. De fato, com os novos programas, muitas vezes você consegue fazer isso aqui assimétrico. Mas aqui vamos trabalhar tudo de forma simétrica, ok? Ai, caí, saiu. Então, aqui vamos colocar a curva deverá ser simétrica. E vamos gravar isso aí. Ok. Pronto. Tendo isso já definido, né? Então, começamos a seguir ou a ser, digamos, aqueles cálculos que eu falei para vocês. O primeiro, cálculo do J, né? Qual é o valor das inclinações? Temos inclinação 1 menos 3 e a inclinação 2, 4, né? Menos 3, tá? Menos 3, menos mais 4 dá exatamente menos 7%, tá? Claro isso aí, gente? Ou seja, já sabemos que a nossa curva é côncava. Por quê? Porque o J deu menor do que zero. Com a curva já, sabendo que a curva é côncava, então nós vamos fazer o cálculo do valor de K para curvas côncavas, né? Então, substituímos o valor de 75 metros aqui. Isso aqui é 75 metros, tá? Tanto aqui quanto aqui. E determinamos que nosso valor de K é, isso aqui não é metros, é um valor K qualquer. É 14,629, esse é o valor. Calculamos o nosso valor de L mínimo, tá? Então, nesse caso, substituímos o valor de K aqui. E aqui podemos substituir o valor de J em valor absoluto, ou seja, em módulo, tá? Com isso, então, aqui vamos falar que J em módulo, para quem estiver fazendo a anotação, tá? Com isso, sabemos aqui que o nosso valor mínimo de L, tá? Nosso valor mínimo de L é 102,41 metros, tá? Ou seja, eu não posso utilizar valores menores do que isso, porque senão eu não consigo garantir a minha distância de visibilidade, ok? Só para fazer um cálculo aproximado,
a gente verifica. Por aí, dentro do enunciado, se falava que o raio da curva é 700 metros, né? Com 700 metros de raio, o valor de L me dá 49 metros. Isso aqui é inaceitável. Por quê? Porque é menor do que L mínimo, tá? Bom, com isso, então, o que acontece? Eu tenho que adotar um valor de L, tá? Eu poderia adotar L 102,41 metros? Sim, posso, tá? Todos os valores de L que eu quiser adotar podem ser valores iguais ou maiores a L mínimo, tá? Qual é o negócio? Como eu falei, a curva deve ser simétrica, tá? E, como eu falei também, estamos obrigando a que os pontos principais da curva caiam em estacas múltiplas de 20, tá? Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu me localizo ou me posiciono no PIV, tá? Cuja estaca é 548 metros, 548, perdão. E eu procuro uma distância que seja maior do que 102 dividido aqui. Quanto daria a metade de 102,41? Seria, então, 51,20 ou 205 metros, né? Então, o que eu faço? Arredondo isso. A próxima distância múltipla de 20. O que quer dizer isso? Isso aqui é 60, tá? Então, eu coloco 60 para cá e 60 para cá, ou seja, 3 estacas e 3 estacas. Com isso, eu consigo definir que meu L adotado será 120 metros. Gente, claro até aí? Claro? Alguma dúvida até aí? Gente, vou demorar um pouquinho mais, mas eu prefiro terminar o exemplo, porque a nossa última aula é semana que vem e eu queria ter mais tempo para poder dar uma rápida revisão de 15 minutos para vocês no final da aula. Ok, pronto. Muito bem. Muito obrigada, Jorge. Pronto. Adotando esse valor aqui, de 120 metros, eu venho e calculo o meu novo raio, tá? Levando em conta que esse aqui pode ser também em módulo. Ok. Bom, fazendo o cálculo de R, que realmente, no final das contas, para o nosso cálculo final, não é tão necessário, tá? Só que é bom ter sempre essa verificação. Então, vamos e substituímos os valores aqui. Aqui é menos 0,07 vezes quanto? O L adotado, tá? Que é 120 metros, tá? E esse valor me dá menos 1,05. Esse valor eu substituo aqui. E a mesma coisa aqui. Aqui eu coloco 120 metros, tá? 120. Com esse cálculo, aqui realmente é negativo, tá? Com isso, então, eu tenho que meu valor de Z é esse aqui. E aí, eu determino a equação da minha curva, tá? Também poderia ser negativo. Como eu falo, isso aqui, dependendo da interpretação de cada um, não tem problema se você colocar positivo ou negativo, tá bem? O importante é que vocês entendam como funciona e já entendendo como funciona, vocês conseguem fazer o cálculo sem problema nenhum, levando ou não em conta o sinal. Você faz o cálculo da coordenada ou da distância
do ponto mais alto ou mais baixo da curva com respeito ao ponto PCV, tá? Com respeito ao ponto PCV. E daí, passamos a fazer a construção da nossa tabela, ok? Ainda bem que deu para não ir muito longe. Então, gente, como eu faço a construção da tabela? Eu coloco todas as estacas dos dois trechos, tá ok? Dos dois trechos. O que quer dizer isso? Coloco desde a estaca 141 até 541 até 545 e 55. Localizo, como eu já sei, por esse ponto aqui, por isso aqui, que eu tenho 3 estacas a menos com respeito ao PIV, então eu sei que a estaca do meu PCV é essa aqui. E 3 estacas a mais com respeito ao PIV, tá? Então, eu consigo localizar os meus pontos dentro da tabela, tá? Quantas estacas eu tenho, então, do PCV até o PIV? Tenho 3 estacas. Uma de 20, uma cuja distância até o PCV é 40 e outra até 60. E os outros 60 vão para cá, somando 120 no total. Lembrando, essa distância é colocada só dentro da curva. Tá? Só dentro da curva. Agora, as cotas no grade. Esses valores aqui, se eu quisesse colocar aqui no eixo X, não tem problema, porque vão ser exatamente os mesmos. Por quê? Se vocês veem aqui, se vocês veem aqui, eu sou, na cota sobre o eixo X, eu só estou colocando aqui as cotas de projeção dos pontos dentro da curva em cima do eixo X. Mas se vocês viram ou lembram o gráfico atrás, as cotas desses pontos vão ser exatamente as mesmas, porque não vou ter valor aqui para somar ou para diminuir, tá bom? Pronto. E aí eu calculo as cotas aqui dos pontos fora da curva e as cotas em cima do eixo aqui dentro da curva. Por quê? Porque a cota real, que é a cota do grade, dentro da curva, não será essas mesmas aqui. Eu tenho que fazer um cálculo adicional para poder chegar a esses valores aqui, ok? Calculei para cada uma dessas distâncias aqui, tá? Calculei para cada uma dessas distâncias aqui o valor de Y. Se vocês fazem exatamente o que quer dizer isso aqui, como eu calculei isso? Lembrando, a primeira cota, vamos conferir, 367,28. No enunciado, veja aqui, que é a cota do ponto 541, da estaca 541, né? Se eu fizesse o cálculo de 367 da cota da estaca 142, 367,28. Se eu fizer um triangulinho retângulo, onde a tangente é menos 3, negativo, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Aqui pequenininho. Exageremos um pouco. Eu tenho aqui, a próxima estaca está separada 20 metros. E aqui eu tenho menos 3%. O que quer dizer isso? Então, quer dizer que Y, pelos cálculos que eu mostrei atrás, né? Pelos cálculos que eu mostrei atrás, então é menos 0,03 vezes 20, né? Quanto dá isso? Dá 60 centímetros. Menos 0,0, não. Menos 0,6 metros, tá? 0,6.
Peraí. 0,6. Então, aqui, vamos ver. Só comparando. Alguém pode me ajudar com o cálculo também? Por favor? É menos 3%, né? Menos 3. Então, 0,03 vezes 20 dá 0,6. Aqui tem um erro. Aqui tem um erro. Aqui tem um erro, aqui está subindo 2%, gente. Vou ter que corrigir isso porque eu tinha na minha tabela, enfim. Mas tudo bem, eu corrijo agora mesmo e passo para vocês. Vamos fazer, então, o cálculo. 0,6. O que quer dizer isso? Então, seria... Ah, tá, gente. Estou louca. Estou diminuindo. Então, 367,28 menos... Porque aqui é menos, né? Sim, deu certo. Menos 0,6 dá justamente 366,68. Gente, vocês podem fazer esse cálculo direto sem puxar cada uma das estacas. Por que eu gosto de fazer puxando cada uma das estacas? Porque aqui a gente está mostrando um exemplo, tá? Quantas estacas temos de 41 até 45? Temos 20, 40, 60, 80 metros. Então, em vez de colocar 20 aqui, a gente pode colocar 80, né? 20, 40, 60, 80 metros, né? Então, podemos dizer 0,03 vezes 80 daria 2,4 metros, perdão, tá? 2,4. E eu subtraio esses 2,4 metros a 367,28, tá? E aí dá exatamente 364,88. Qual é a coisa aqui? Vejam, eu coloquei aqui esse valor, mas realmente daqui eu pulei para cá. Só que como eu estou no PCV, que é um ponto que está em cima ainda do eixo X, então eu coloquei uma distância de 0. Por quê? Porque essa equação aqui tem uma distância de 0. Então, a minha cota real vai ser exatamente o mesmo valor aqui. E aí eu começo, por exemplo, 20 quadrado vezes 0,00029 dá exatamente, aqui vai dar uma diferença com respeito ao que eu estou mostrando para vocês. Por quê? Porque aqui eu utilizei uma tabela de Excel que utilizou todas as casas decimais, tá? Então, pode dar uma pequena diferença. Mas nada que não seja aceitável, digamos. Por enquanto, aqui tem problema. Bom, e assim por diante com todas essas distâncias. Então, aqui, nesse aqui é com a distância de 20 metros. Nesse aqui, a gente tem a distância de 40, e assim por diante até aqui. O que a gente faz? Esse mais esse, levando em conta o sinal, e chegamos até o ponto PTV. A partir do ponto PTV, como eu calculo as cotas para chegar até esse último ponto? Mesma coisa aqui, tá? As mesmas escadinhas. Só que como? Levando em conta que aqui é 4%. Então, nesse final, se a gente vê 4% vezes 20 dá 80 centímetros, tá? E como eu estou aqui no PTV e eu estou subindo, então eu já faço 80 metros mais 365,28 dá 48. 366,28. E daí, o que eu posso fazer? Continuar somando, 0,80 dá 367,08 mais 0,80 e assim por diante até o último ponto, tá? Com isso, vocês já têm basicamente toda
a tabela de serviço calculada. E aí, com isso, vocês, o que fazem? Já no Excel, se quiserem fazer no Excel, pegam as estacas e pegam as cotas no grade, tá? E graficam, ficando desse jeito aí. Gente, alguma dúvida? Ficou claro? E aqui já fica resolvido o nosso exercício. Alguma pergunta? Alguma coisa que tenha ficado não tão clara? Sim, claro. Vou verificar, Camila. Só um momento, que eu tenho ele aberto aqui. Chegou, Camila, da Camila chegou 2 vezes, tá? Chegou o do Gustavo Alves e do Tiago Correia, tá? Vou ler todos os demais do arquivo. Arquivo. Caramba. Filtro. Acho que já todos os demais estão. Quem mais falta? Chegaram até o momento 18, 19. Falta metade. Pode. Eu vou abrir para vocês até amanhã, 8 horas, porque sei que muitos não fizeram ainda. Gente, como eu falo para vocês, essas atividades, elas tiram muito tempo. E desde o início, eu venho dizendo para vocês fazerem com tempo, para não ficarem no final atrapalhados como podem ficar, tá? Porque ainda faltam 2 exercícios a mais. Um igualzinho a esse que eu acabei de explicar, né? E falta um outro que corresponde ao tema da semana que vem. E aí vocês vão me entregar no dia da prova. E os resumos, todos também no final, no dia da prova, tá? Alguma outra pergunta? Gente, quem mais tem alguma outra pergunta? Professor, o resumo pode ser à mão? Pode ser digitado? Não. Eu, desde o início, há mais de um mês, falei que vocês iam fazer tudo na mão e já estava assim. O exercício, inclusive, como eu falei para vocês, é um só exercício que envolve tudo, tá? E é esse exercício que vai forçar vocês, querendo ou não, estudar para a prova, porque a prova vai ter muita coisa. São 10 questões. Então, é uma forma de eu fazer que vocês consigam entender melhor. Eu me disponibilizei, teve pessoas que desde que o dia que eu mandei a atividade, começaram a me mandar essas perguntas e eu sempre resolvi. E é o que eu venho falando. O valor dos exercícios, porque ainda faltam mais 2, tá? Um exatamente igual a esse que eu acabo de explicar e outro que vem para a semana que vem. Eu vou mandar, inclusive, o material completo de uma vez para que vocês consigam ir estudando. O resumo vai ser 25%. E os exercícios vão fazer parte do outro 25% da nota. E aí vocês vão ter aquele plus dos exercícios realizados daqueles exercícios, tá? Que foram pedidos bem no início dessa situação. Que são 3 exercícios, se não me engano, 6, alguma coisa assim. O resumo vocês vão precisar para a prova. Com certeza. Tá? Com certeza vocês vão precisar para a prova. E outra coisa, o resumo eu vou dar até as 8 da manhã. Porque é uma prova que realmente dá para vocês resolverem de 7 a 9 da noite.
Então, assim, as questões online, que vocês fizeram do sistema online, sim, até o dia da prova, de repente, essas podem ficar até uma semana a mais. Ok? Recebo, então, os exercícios, essa primeira parte de exercícios até amanhã, 8 horas. Segunda parte dos exercícios, até o dia da prova. Aliás, eu vou ser boazinha com vocês. Até o dia, a prova é dia 27. Até dia 28, 8 horas da manhã. Tá? E a prova será feita no dia 27. Online. Eu vou passar todas essas indicações também no sistema. Isso. A prova será no mesmo horário de aula. O conteúdo da prova vai ser tudo o que os estudantes têm até o momento. Até a próxima aula também, inclusive. É claro, eu vou puxar mais até, por exemplo, assim, no tema da semana que vem eu vou cobrar. Claro, eu vou cobrar. Mas eu vou puxar mais para o tema que vocês têm já, digamos, estudado bastante também. Alguma outra pergunta? Só para confirmar para vocês, então, eu vou mandar uma mensagem e dando todas essas indicações de horários, de dias, de datas, e enfim, para que fique mais oficializado, tá? Segunda parte dos exercícios será até o dia 28, 8 horas da manhã. Eu recebo todos os e-mails dessa segunda parte, tá ok? Alguma outra pergunta, gente? Vou fazer isso então. Vou enviar. Tá bom, então. Não sendo mais gente, acho que vocês têm aula daqui a pouquinho com o professor Flávio. Então, boa noite. Tchau, tchau. Até semana que vem.